eu resolvi ir ao Google e perguntar qual é a maior queixa emocional, o que é que as pessoas mais se queixam hoje em dia. E, obviamente, é a ansiedade. E deixem-me ler-vos um bocadinho o que é que diz, eu também vou dar a minha perspectiva a respeito. E tenham um bocadinho de paciência comigo, porque assim, eu tenho o texto aqui em segundo plano e não é fácil porque eu não sei bem como trabalhar com isto, vou fazer o meu melhor, vocês estão-me só a ver a mim, mas eu estou a ver as duas imagens. E vou tentar então por aqui um bocadinho, e é assim. Então, como eu disse, a principal queixa é a ansiedade e pôs aqui por pontos alguns aspectos relacionados com. Pronto, temos a ansiedade generalizada, um estado constante de alerta. Não é? Medo latente que algo corra mal, dificuldade em desacelerar os pensamentos. Ok, isto aqui é super geral, que nem dá sequer para dar uma opinião, porque realmente é extremamente generalizado e eles chamam isto de ansiedade generalizada porque no fundo não estão a categorizar em nada em específico, não é? Depois temos aqui o burnout e sobrecarga. E assim, antes de mais, eu vejo hoje em dia muitas pessoas, na minha opinião, autoclassificarem-se ou serem classificadas com certos termos que, na minha opinião, não correspondem àquilo que realmente se está a passar nelas. Por exemplo, lembro-me recentemente de uma pessoa que veio, uma jovem, e dizia que estava com burnout, e assim, burnout, não é? Lá está, exige uma grande carga, uma grande sobrecarga, e é tanta coisa que a pessoa está a lidar ao mesmo tempo que é quase como ali, lá está, queima, não é? Burn é queimar e queimar tudo, não é? Ou seja, no fundo a nível mental é ser quase a pessoa entrar ali em um colapso de, ok, queimou, não é? Queimou os fusíveizinhos, no fundo acaba por ser um bocadinho isso. E pouco tempo depois de eu estar a falar com elas assim, não, o que tu tens não é burnout, é overwhelm, não é? É uma sobrecarga emocional devido, pronto, à situação específica, obviamente eu não vou mencionar, não é? Mas, ou seja, e realmente era assim, era mais do que justificada. Ela estava-se a martirizar, estava-se a condenar, que é um problema também da maioria das pessoas, eu diria até, não é? Que sentem certos problemas e começam-se a criticar, não é? Eu não devia de estar com estes problemas a nível mental, ou eu não devia de estar com estes problemas a nível emocional, eu estou a falhar, eu não estou a conseguir controlar-me, eu não estou a conseguir ser a pessoa que eu quero ser, ou então veem como negativo, não é? Estou a ter emoções negativas, é negativo, é errado, é mau, e começa-se a condenar, e era o caso dela, ou seja, ela era muito, muito crítica dela própria, que era um hábito obviamente que já tinha, não era de agora, não é? Mas com isto tudo ainda mais. E o que ainda contribuía para, lá está, não é? Ainda mais areia para o saco, ainda mais areia para o saco. Quando na situação dela, tudo aquilo que ela estava a passar era mais do que justificável esta sobrecarga emocional, porque num curto espaço de tempo foram tantas as situações novas que foram introduzidas na vida dela, por opção dela, não é? Foi uma escolha, mas estamos a falar de uma pessoa, mas mesmo que não fosse, era uma pessoa jovem, mas mesmo que não fosse com que idade fosse, qualquer pessoa a passar, ter que lidar com tantas coisas assim, aprender tantas coisas novas ao mesmo tempo e adaptar-se a tantas coisas ao mesmo tempo é mais do que normal. E ainda por cima estar numa situação em que estava sozinha, num país onde não conhece ninguém, ou seja, é mais do que normal. E assim, permite sentir, é normal, não é? Temos que também permitir-nos lidar com as emoções e, como é óbvio, não é? Vamos trabalhando para conseguir ultrapassar, mas sem estar a condenar o lugar onde estamos e também entender onde estamos, não é? A mesma coisa que alguém que passe por uma situação de luto, obviamente, não é? É mais do que justificável a pessoa estar a sentir tristeza, ou até revolta, ou até desespero, seja o que for, não é? Ou seja, é justificável, não é? E no fundo é assim, todas as emoções são justificáveis, mas quando são assim situações, então, não é? Está à nossa frente, não é? E pronto, mas lá está, não era burnout que ela tinha de forma nenhuma, era mesmo uma sobrecarga emocional, era toda aquela emoção, todas estas coisas, não é? E ela, lá está, precisava de colo, precisava de colo e permitir-se chorar e acima de tudo amar-se, não é? Pronto, mas vamos então aqui, burnout e sobrecarga. Diz então, exaustão extrema ligada ao trabalho e à rotina acelerada.
sensação de incapacidade de dar resposta às exigências diárias. É tal coisa, não é? Ou seja, sensação de incapacidade de dar resposta às exigências diárias. Muitas pessoas, a verdade é exigem mais de si do que aquilo que conseguem. Estamos a falar, não é, de incorporar numa vida, muitas vezes, tem a família, não é? Tem a lida da sua casa, e tem o emprego, e tem os filhos, e tem isto, e tem aquilo. E hoje em dia as pessoas põem tanta coisa, e querem ser perfeitos em tudo. Assim, estou a falar no geral, obviamente, não é? Porque também há situações em que não é esse o caso. Mas, falando no geral, estamos a falar de pessoas assim, ou seja, que criam expectativas de quererem conseguir fazer tudo perfeito e tudo ao mesmo tempo, e, como é óbvio, não vão sentir-se sobrecarregadas e vão sentir que não conseguem dar resposta, porque realmente não vamos, não é? Ou seja, a nível daquilo que conseguimos fazer, temos 24 horas e vamos conseguir fazer certas coisas em 24 horas. Para além disto, temos de ter em conta que quando o nosso estado emocional não está bem, o tempo ainda fica mais curto, porque as coisas não correm como nós queremos, esquecemos, correm mal, nós não reagimos e não damos resposta às coisas da mesma forma. E muitas vezes o que faz-nos estar neste estado é justamente o querer resolver as coisas logo e fazer logo e não vamos lá, não é? Por isso é assim, burnout, vou ser sincera, eu sei que há muita gente a dizer que tem isso, mas não é tão comum quanto isso, e são muito raros os casos de realmente alguém que esteja com burnout e não tem nada a ver com a ansiedade, na minha opinião, não é? Esta sobrecarga, seja ela, lá está, da vida, realmente uma vida que a pessoa sobrecarrega demais e não se permite o tempo para parar, para não fazer nada, para se dar prioridade a si, ou então esta sobrecarga emocional, às vezes lá está a tentar lidar com problemas e agora é uma coisa e agora leva com outra, e não se permite este tempo de amor próprio e de pausa e de reflexão, não é? Está sempre, é quase como aquela, não é? Aquela história, temos aqueles, como faziam no circo, não é? Tem aqueles pratos a girar, não é? A pessoa põe um a girar e põe outro a girar e está constantemente a correr de um lado para o outro, assim, para que nenhum caia e que estejam sempre a girar, e aqueles constantemente a ver, não é? É focado a ver o prato, aquele já está a parar e vai correr para aquele, e agora aquele está a parar e correr para aquele. E a verdade é mais vale deixar esses pratos cair e ter só alguns, e estar ok com isso, prontos. Ou então mesmo, lá está. Sintomas depressivos: falta de perspectiva ou propósito, tristeza persistente e perda de interesse por atividades anteriormente prazerosas. Falta de perspectiva ou propósito. Quem tem? Eu nem sequer sei o que é que isto é suposto querer dizer. Falta de perspectiva ou propósito. É assim, há alturas na vida em que nós podemos ter algo mais em específico, algo mais em concreto que queremos realizar. Por exemplo, lá está, estamos na altura, estamos na escola e há aquela, não é? Há aquela meta de ser bem-sucedidos na escola e finalizar o nosso trabalho, ou há depois aquela fase de iniciar uma vida, ou aquela, não é, de uma vida familiar, não é? Temos um casamento, ou então os filhos, ou seja, aqueles sonhos, aqueles objetivos. A nível profissional também estamos a iniciar, sei lá, por exemplo, um novo projeto profissional, um negócio, ou a trabalhar em algum lado. Mas, na maioria do tempo da nossa vida, nem nós estamos sempre com algo assim a nível de específico e de concreto na nossa vida. Um propósito deveria mesmo de ver aquele propósito de simplesmente sentir-nos bem no nosso dia-a-dia, sentir-nos felizes do nosso dia-a-dia. Falta de perspectiva também, não é? A perspectiva também é um bocado relativa, é um bocado parece tão específico e tão concreto, e não é, porque perspectiva... Lá está. Às vezes estamos com coisas em que nós temos uma perspectiva clara em relação mas a maior parte da nossa vida nós andamos realmente um bocadinho perdidos, tipo, sem saber, ok, lá está, estamos, por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa está a iniciar uma vida, está, sei lá, por exemplo, a construir uma casa e casou e está todo aquele projeto.
depois daquilo estar estabelecido, a vida entra ali numa certa rotina, não é? Ou seja, num certo mesmo, e a vida acaba depois por nos apresentar outras coisas para nós irmos atrás de, que normalmente muita gente não quer, porque lá está, não quer agora destabilizar a vida que tem, e agora surge alguma coisa, não, mas não é? Não vou agora mudar-me para outro lugar porque agora estou aqui, ou agora não vou alterar isto porque agora tenho esta vida aqui, tenho que fazer com que isto resulte. Ou seja, acaba por ser o querermos uma coisa, mas depois ao mesmo tempo não a querer. Tristeza persistente e perda de interesse por atividades anteriormente prazerosas. É assim, atividades prazerosas são atividades prazerosas. Se não nos estão a dar prazer, se não nos dão prazer, é porque sinal se calhar para nós não eram mesmo prazerosas. Não é? Lá está, eu gostaria de ouvir exemplos. Se alguém quiser dar um exemplo, por exemplo, não é? Por exemplo, eu gostava de fazer isto e agora já não gosto. Há muita gente que às vezes tem ideias erradas e acha que gostava de fazer alguma coisa, mas se calhar não era aquilo que realmente gostavam de fazer, faziam era aquilo por algum objetivo, não é? E isto também dá tristeza, porque às vezes a pessoa quer se obrigar a gostar de algo, ou tem uma ideia que deveria de gostar de algo e não gosta. Aqui sou sincera, é assim, eu acho que com um exemplo mais concreto eu poderia falar algo mais... Porque há coisas que só mesmo... Torna-se mais fácil de falar e de explicar com exemplos, com situações concretas da vida. Por isso, se alguém quiser deixar algum exemplo, depois falarei um bocadinho mais a respeito, porque senão mais vale nem abordar muito a respeito. São temas também delicados, não é? E complexos, e não quero estar aqui a falar de uma forma que pareça que não tem a importância que tem, porque obviamente que tem, e eu compreendo, e eu sei que as pessoas sentem as suas dores, mas lá está, tudo às vezes tem uma questão a ver com a forma como a pessoa está a abordar as tais exigências que tem de si, não é? Exigências que as pessoas imaginam que lá está, eu não devia de pensar assim, eu não devia de querer aquilo, ou eu devia de querer aquilo, ou eu devia de estar bem com isto, não é? Eu devia de estar feliz onde estou, eu devia de... Prontos. Irritabilidade crónica. Baixa tolerância à frustração causada por um sistema nervoso constantemente sobrecarregado. Aqui a palavra frustração é incrível, porque sim, realmente tenho ouvido muita gente não só a queixar-se de frustração, como frustração por sentirem frustração, ou seja, frustradas por estarem frustradas, o que é incrível, não é? Novamente, lá está esta falta de aceitação por si mesmas, não é? E da emoção que estão a sentir. Porque se estamos a sentir... Primeiro é assim, eu também disse isto recentemente a uma pessoa, é assim, se a pessoa está a sentir frustração, não é muito mau. Frustração é uma das emoções negativas mais positivas que existe, não é? Ou seja, tudo bem, é negativo, mas 1000 vezes melhor frustração do que estar a sentir irritação, ou pior ainda, raiva, ou pior ainda, tristeza, ou culpa, não é? Ou seja, frustração está ali mais para cima, e de frustração muito mais facilmente e rapidamente conseguimos ir para uma emoção positiva. É super fácil de dar esse salto, enquanto que das outras torna-se mais difícil. Acaba por ser ali um caminho que temos que ir um bocadinho para cima, até chegarmos lá, não é? Frustração e para a positiva é fácil, torna-se difícil, porque a pessoa é o tal autojulgamento. A pessoa julga-se, eu não devia estar a sentir isto, eu não quero sentir isto, é errado eu sentir isto, eu quero porque me estou a prejudicar, ou porque estou a ser má pessoa, ou por isto ou por aquilo. E é esse julgamento que faz a pessoa sentir frustração por estar a ter frustração, não é? Ou seja, é esse autojulgamento e estar a criticar-se que a faz sentir ainda mais frustração. E depois diz, não é? Lá está, tem esta frustração, prontos. Lá está, e diz mesmo aqui, não é? Agora voltando a ler, baixa tolerância à frustração, não é? A pessoa não tem essa tolerância, não se permite sentir isso. Frustração, vamos até lá está, como eu dizia, que a nível emocional é mais negativo, irritação,
irritação é bom, nós precisamos de nos irritar de vez em quando, não é? Lá está, se uma coisa acontece que não nos agrada e até nos irrita, desde que a pessoa não fique presa ali, irritou-se, sentiu, passou, não é? Não é agora porque eu me irritei, sei lá, porque alguém fez alguma coisa e agora vou ficar ali presa naquilo e agora já estou a condenar a pessoa e agora já estou a desejar que a pessoa sofra, não é? Ou que lhe aconteça alguma coisa má, ou lá está, ir por essa, por aí fora, não é? Simplesmente aquilo irritou-me e passou. Mesmo em casa, lá está, porque acontecem as coisas, não é? Quem tem filhos, acontece, irritei-me com isto, está bem, irritei, dei um berro, seja o que for, prontos, passou. Entra cá para fora e passou. E frustração, a nível emocional, ainda é mais leve do que isso. Por isso é assim, permitam-se sentir a frustração, vai acontecer o tempo todo. Emoção, nós não vamos passar a nossa vida sem sentir emoção negativa. Aliás, mesmo num dia, a emoção negativa é constante. Positivo e o negativo é constante. A não ser que a gente fique presa no negativo e então ficamos sempre ali no negativo, porque estamos presos. Porque não estando presos, a partir do momento em que vamos para o positivo, vamos estar sempre no positivo, negativo. Por isso, esse negativo ser frustração é ótimo, desde que a gente, lá está, andou. Para isso é preciso a pessoa não se condenar e aceitar isso. E dizia aqui então esta irritabilidade crónica, baixa tolerância à frustração, causada por um sistema nervoso constantemente sobrecarregado. Eu diria que é mais, lá está, esta, é como eu disse, não é? Esta falta de aceitação e condenação, quase a pessoa não devia de sentir, não devia de ficar frustrada, não devia... Depois, outro, temos vazio existencial e comparação. Vazio existencial. Novamente lá está, palavras parecem tão concretas e ao mesmo tempo não dizem nada. Comparação, e já todos sabemos, não é, que isto é um problema grande hoje em dia. Potenciados pelo uso excessivo de redes sociais que geram sentimentos de inadequação e solidão. Eu não sei se as redes sociais geram sentimentos de inadequação e solidão. Eu acho que isso sempre existiu. Hoje em dia é mais falado, não é? As pessoas falam mais sobre isso nas redes sociais, logo têm mais com quem falar e têm mais com quem ouvir outras pessoas a dizer, porque assim, não é de agora, não é? As pessoas, mesmo às vezes até... acho que é um bocadinho, faz parte da condição humana... O ser humano, lá está, às vezes o sentir-se que não o entendem, que não o ouvem, não é? Não sentir que não recebe todo o amor que precisa, ou seja, sempre esta constante carência é o mais comum. E também sentir-se só, mesmo muitas vezes tendo família, pelo amor de... Eu lembro-me, por exemplo, não é? A minha família tinha a minha avó, mas há tantos exemplos, não é? Ou seja, constantemente cercada, lá está, toda a vida, mesmo quando ainda estava autónoma, nós constantemente íamos visitá-la, quer os filhos, quer os netos, passar tempo com ela, mas ela não estava 100% do tempo com alguém ao pé dela. E constantemente, sempre que nós chegávamos lá, estava sempre a queixar, está lá sozinha, porque assim, pelo amor de Deus, ainda agora saiu daqui uma pessoa, já está aqui outra, não é? E depois então, quando ficou acamada, constantemente tinha companhia, estava sempre alguém, mas bastava estar 5 minutos ou 10 minutos sozinha, não é? Percebem o que eu quero dizer? Ou seja, não é de agora. O que as redes sociais vieram fazer foi parecer com que isso, lá está, que esteja a causar isso, e não está. Não, eu não acredito que as redes sociais que está a causar esse tipo de sentimento fazem as pessoas, lá está, sentirem-se erradas porque têm esse tipo de sentimento e falarem mais sobre isso e parecer que é algo de agora quando não é. A comparação, sim, não é? Ou seja, quanto mais nós temos com que nos comparar, mais as pessoas vão comparar, e como é óbvio hoje em dia com as redes sociais as pessoas comparam muito mais. E mais ainda, não é? O ver o outro e achar que o outro está a conseguir isto e olha, lá está, tudo perfeito, ele está a fazer tudo isto, eu também devia e eu estou a falhar porque eu não tenho a vida como aquilo, eu não sou como aquilo, eu não sou tão bonita, eu não sou tão boa, eu não sou tão isto, não sou tão aquilo. Pronto, isso sem dúvida. Vazio existencial, lá está, também não é de agora, não é? Sempre existiu.
mas é tão amplo que nem vou comentar, não é? Porque para isso também teria que ser algo mais específico que realmente pudéssemos comentar, que eu pudesse comentar a respeito. Porque senão eu podia enfiar aí tanta coisa e fazer de conta que, ok, vou fazer de conta que estão a referir-se a isto e falar sobre isso em específico, mas não vale a pena. Depois, o que mais é que diz? Fatores impulsionadores. O aumento expressivo destas queixas nos últimos anos estará diretamente associado a dinâmicas do estilo de vida moderno. O que é que isto quer dizer? Depois tem por pontos hiperconectividade, excesso de estímulos informativos diários e dependência tecnológica, incerteza económica, preocupações financeiras contínuas e instabilidade laboral. Isto não causa emoção, não. Imediatismo, medo sim, as preocupações financeiras, instabilidade laboral, a ansiedade, na minha opinião, não. É algo muito mais específico e muito mais focado de uma forma específica. Imediatismo, cultura da pressa e busca por soluções ou gratificações instantâneas. A pressa, assim, a ansiedade e pressa, olha, é isto, não é? Pressa de já ser, de estar, de fazer. Ao mesmo tempo que temos a pressa, é o medo de que, não é? É o medo de que. E mais alguma coisa aqui que valha. E depois blá 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 blá, não. Prontos. E sim, lá está. Pronto, este vídeo eu não estou propriamente a falar sobre a ansiedade em específico, qual é a minha visão sobre a ansiedade, mas o irei fazer. É assim, eu no meu livro, Os Dois Ramos de Autocrítica, dedico 2 capítulos à ansiedade, porque os 2 ramos da autocrítica está dividido, ou seja, os 2 ramos, não é? Os 2 ramos que levam à autocrítica, em que um temos a dúvida e o outro temos o perfeccionismo e o medo de falhar, que são 2 coisas diferentes, mas é que eu abordo, lá está, de forma diferente, ao mesmo tempo que há aspectos que se relacionam. E a ansiedade também enquadra-se num e enquadra-se no outro. De uma forma conjunta, porque acaba sempre por quem tem, acaba por ter destes 2 pesos, mas depois são aspectos diferentes, e é por isso que eu tenho 2 capítulos diferentes em relação a... Eu depois também vou falar um bocadinho sobre isto, pronto. Mas eu agora, é assim, estava aqui, assim, deixa-me perguntar aqui ao Google a ver qual é a queixa mais comum, e não me admira que seja. E sim, a ansiedade que lá está, também, eu acho, houve aí uma altura, toda a gente falava do stress, tenho stress, porque acaba por ser algo que começou a ser usado de uma forma tão ampla, que, não é, ok, nós podemos, lá está, tudo o que falamos assim de uma forma tão ampla, pega assim todos os sintomas e encaixam lá, e por isso a pessoa assim, assim, eu sinto isto, eu tenho isto, não sei o quê, então é isto. E a ansiedade acabou por ser um bocadinho a mesma coisa, não é? Como o stress. Acaba por ser a pessoa também, qualquer coisa, tem ansiedade. E nem sempre, eu acho que nem sempre deveríamos de classificar como ansiedade, até porque muitas vezes lá está, é stress que estão a sentir e não ansiedade, ou outras vezes não tem realmente nada a ver com a ansiedade, na minha opinião, porque lá está, a identificação do que é, não pelo lado do diagnóstico, porque eu não gosto de diagnósticos, mas uma boa identificação ajuda, lá está, um entendimento, não tanto até do diagnóstico e daquilo que vamos chamar porque isso devia ser o menos relativo, mas o entendimento daquilo que realmente estamos a sentir e o que está a causar aquilo que se está a passar em nós, na nossa mente. Prontos. E então eu quis espreitar aqui um bocadinho e ver e fazer este vídeo. E vou ver como é que ficou, porque eu nem consigo ver nada. Tenho aqui uma imagem em frente à outra. Ok.